Olá, meus amigos e amigas! Eu vejo pelos dados aqui que cada vez mais meninas têm assistido aos vídeos, então sejam bem-vindas. Hoje eu vou mostrar pra vocês que por A mais B, que talvez este console aqui não seja o sucessor deste console aqui. Então, por favor, já vai deixando um likezinho aí no vídeo pra não esquecer, dar uma força aqui no canal, se inscreva aqui e senta aí pra ouvir os argumentos que a gente tem muito o que conversar. Até agora, eu sempre defendi que o Nintendo Switch era o sucessor definitivo do 3DS. Mesmo a Nintendo falando que não. Esse sonho de ter todos os jogos da Nintendo em uma só plataforma era muito tentador pra me fazer dar ouvidos às outras possibilidades. Mas eu andei pensando, essa relutância da Nintendo em afirmar que o Switch é um console de mesa que você pode levar por aí e que ele não é um sucessor do 3DS pode indicar que talvez eles tivessem algo em mente, uma carta na manga caso o Switch fosse um flop, caso ele não desse certo. Então eu juntei algumas informações e eu meio que mudei completamente de ideia e eu acho que vocês vão concordar comigo. Vamos começar do início. O Nintendo Switch, ele é uma plataforma vibrante que dá muito dinheiro pra Nintendo. E ele custa 300 dólares, aqui no Japão 30 mil ienes. A Nintendo há décadas vem operando em dois segmentos, um mais high-end e mais caro, e um portátil, mais barato. O objetivo disso é ter o controle dos dois mercados e atingir todo tipo de público gamer, os que investem mais e os que investem menos, os que compram para si e os que compram de presente para as crianças da família. O Switch, ele tem um marketing voltado para jovens adultos como eu e como você. Já os portáteis da Nintendo sempre tiveram um marketing um pouco mais voltado para as crianças, né? Pois pelo preço é uma opção muito viável para os pais e avós comprarem o console, além de ser muito útil para poder levar nos lugares, tipo, sei lá, restaurantes e deixar a criança distraída lá enquanto os pais conseguem comer em paz e conversar, né? E claro, ele também não ocupa o espaço da televisão na hora que você está assistindo lá o programa que você quer ver, a criança quer jogar o jogo dela. Então o portátil é muito bom pra isso, claro que a gente também gosta porque tem jogo pra gente e tal. Mas eu creio que, inclusive, foi por isso que o marketing do Wii U tenha sido tão voltado pra crianças convencendo os pais, né? A gente sempre no marketing do Wii U via as crianças e os pais do mesmo frame, porque ele é um console de mesa que inclui um portátil em seu controle. Então ainda sobre os videogames portáteis da Nintendo, claro que não é só isso, né? Ele não é só voltado pra criança, como eu falei, ele tem jogos para todo mundo, por isso que ele atinge uma grande gama de pessoas, porque ele é muito interessante para as crianças e ele tem um preço acessível também para quem é adulto e quiser jogar os jogos para si. Ainda sobre os videogames portáteis da Nintendo, claro que não é só isso, né? Eu falei que o marketing é voltado para as crianças, mas ele tem muitos jogos que também são voltados para o público adulto, e é muito bom um videogame com um preço mais baixo poder atingir diversos públicos diferentes, porque assim como os pais podem comprar para as crianças, eles também podem comprar para si. Então o portátil ele tem um lugar especial para ele no mercado, que é diferente do console de mesa. Mas a estratégia da Nintendo ela é parecida com a estratégia, por exemplo, de grandes empresas de bebida, até no Brasil mesmo, de cerveja, como a Ambev, vocês devem conhecer. A Ambev distribui no Brasil desde cervejas melhores e mais caras, como por exemplo a Boêmia, até cervejas mais populares como a Skol e a Antártica, né? E você vê eles fazendo propaganda de ambas as cervejas, pois a ideia aqui não é fazer um super produto que domine tudo, e sim fornecer diversos produtos variados, de preços variados, que atendem a demandas de diversos públicos. Então eu estive pensando aqui, o Switch ele é um console de 300 dólares, né? Ele é um console caro, e apesar de muitos utilizarem ele primariamente como um portátil, a Nintendo insiste que ele é na verdade um console de mesa que você pode levar por aí. E parte desse motivo da insistência da Nintendo deve ser porque não é possível você posicionar um videogame portátil no mercado a um preço desses de 300 dólares e atingir as massas que compram portáteis. Todas as tentativas no passado falharam, né? A gente vê, por exemplo, agora mais recente, o PlayStation Vita, que foi lançado com sua versão de 3G a 300 dólares e a sua versão comum a 250 dólares, né? E a gente viu que ele não conseguiu dominar o mercado de portáteis, né? Já o Nintendo 3DS, ele foi lançado no mercado a 250 dólares e ele vendeu tão pouco que a Nintendo foi obrigada a tomar a atitude histórica de anunciar uma queda drástica de preço. Eles diminuíram o valor do Nintendo 3DS na época do seu lançamento de 250 dólares para 170 dólares. Eles anunciaram essa queda de preço apenas 4 meses depois do lançamento do 3DS nos Estados Unidos. É sem precedentes uma queda desse tamanho no preço. E isso porque, apesar da tecnologia impressionante e fantástica de você conseguir ver imagens 3D sem precisar de um óculos, coisa que ninguém fazia isso em 2011, as pessoas não queriam pagar tão caro
por um portátil. Agora vamos voltar aqui para 2018, o Switch vendendo mais do que água no deserto, mais do que banana na feira. Não apenas os consoles, mas a venda de jogos também, tanto os da Nintendo, quanto os jogos de third party e dos indies, né? Tá voando, tá tudo indo muito bem e de vento em polpa. Quem olha de fora pensa, quem quer comprar um Switch já tá comprando. Mas não é bem assim, existem milhões e milhões de pessoas no mundo que a Nintendo está deixando de atender, pois não tem um console mais barato no mercado. Só de cabeça eu já consigo pensar em uns 5 que ainda preferem comprar o Nintendo 3DS em 2018 a um Switch por causa do preço. E olha que essas pessoas tem sim um interesse na biblioteca de jogos do Switch, que é muito boa, mas o preço fala mais alto. Elas não estão dispostas a gastar um valor tão alto num console de videogame portátil. Então o preço, ele é sempre um valor importantíssimo e determinante para as estratégias da Nintendo, especial em época de Black Friday e Natal. A Nintendo sempre busca vender para as famílias que pensam, eu devo buscar aqui um videogame para as crianças em casa ou 2 portáteis por um valor parecido. Foi por isso que a Nintendo colocou lá no mercado o Nintendo 2DS, né, sem o 3D, mais baratinho. Também colocou no final da vida do Wii, uma versão do Wii bem mais barata. O fato é, as vendas do 3DS estão caindo hoje em dia, estão caindo bastante, e o motivo é que ele já é um console antigo. Então, existe todo um mercado que a Nintendo domina e que agora está passando a ficar aberto para a concorrência lançar algo no lugar. Um portátil por um preço mais baixo. E galera, convenhamos, né? A Nintendo não quer perder essa posição no mercado de dominância e muito menos esse fluxo de dinheiro em caixa que vem e traz muito lucro para a Nintendo. Então, como que a Nintendo poderia dominar esse mercado utilizando o console que ela tem hoje em dia, né? Que no caso seja o Nintendo Switch. A única forma seria ela achar um meio de vender o Nintendo Switch por um preço abaixo de $200, né, como 170 a 180 dólares, assim como o 3DS em seu lançamento depois da queda de preço. A gente vê que a Nintendo já vem fazendo isso, tentando encontrar formas de vender o Switch mais barato. Aqui no Japão você já consegue comprar ele sem a dock por um preço um pouco mais baixo, tem os bundles que vem o videogame e o jogo, né, que dão uma melhorada no preço, mas com o Switch vendendo tão bem, seria um desperdício de dinheiro para a Nintendo eles fazerem uma queda de preço tão brusca assim, não faz sentido nenhum. Então, em uma época em que se fala de console de videogame do Google, console das novas gerações, as pessoas pediram por um Switch Pro. Esse tal de Switch Pro é o menos provável de acontecer. Vocês entendem o que eu tô querendo falar? O Switch, ele é um console de 2017, onde em seu lançamento muitos se perguntaram, por que a Nintendo não lançou um videogame usando o chip, o Tegra X2, né, em vez da versão modificada do X1? Em 2019, o custo de desenvolvimento do próprio Nintendo Switch mesmo, usando a tecnologia, o chip que ele usa hoje, já diminuiu bastante. Em 2019, será possível para a Nintendo colocar um novo console no mercado, com uma versão um pouco mais fraca do próprio chip que a gente vê já no Nintendo Switch, que rode os jogos do Switch na qualidade do portátil, mas que ele não tenha de ser poderoso o suficiente para conseguir rodar os jogos na qualidade de quando o Switch está em dock, né, jogando na televisão. Em que momento seria melhor para a Nintendo trazer ao mercado um sucessor da sua linha de videogames portáteis, sabe? Um console com um preço bem mais barato, um console em que a experiência seja focada nos portáteis. E por experiência focada em portáteis, eu me refiro a uma bateria bem mais longa, uma série de funcionalidades e características de dispositivos móveis, como por exemplo o tocador de música que o 3DS tem, e o próprio Street Pass, que é muito legal. Que época seria melhor que 2019? Em 2019, a gente tem o lançamento da nova geração, de verdade, da franquia que basicamente representa os consoles portáteis, da franquia que alavanca a venda de consoles portáteis desde a sua concepção. E essa franquia é, claro, Pokémon. E não é só por causa de Pokémon e de atender o mercado de consoles portáteis mais baratos, sabe? Além de tudo o que eu falei, tem o fato de que o Nintendo Switch, ele não pode deixar de ser o Nintendo Switch. Para que a Nintendo conseguisse baratear o suficiente o Nintendo Switch para custar de 170 a 180 dólares e aumentar o seu tempo de bateria, eles teriam que fazer uma carcaça única com uma tela um pouco menor e com menos pixels. E uma tela um pouco menor já significaria que os Joy-Cons não se encaixariam bem. Sabe, esse novo videogame, ele não poderia mais utilizar os Joy-Cons, que são basicamente a representação do Switch.
E por eles serem tão incríveis, os Joy-Con eles são basicamente uma algema para fazer um console mais barato. E isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Por se a Nintendo focar em fazer um novo console portátil, tendo os controles acoplados no próprio portátil, a Nintendo ela consegue economizar em uma carcaça para cada controle, bateria para cada um dos controles, tecnologia wireless para cada um dos controles para eles funcionarem fora do Nintendo Switch e um sensor de movimento super avançado para cada um deles também, barateando bastante o preço do console. Tá, Coelho, mas então você diz que um sucessor do 3DS vai ter as duas telas também? A resposta é não. Estamos aqui especulando que é possível a Nintendo lançar um novo videogame portátil ainda em 2019, mas eu creio que esse novo console portátil da Nintendo, ele não seja mais, na verdade, como um sucessor da linha DS, né, e do 3DS. Eu acho que ele vai ser muito mais como um sucessor do Game Boy Advance, naquela linha, daquele estilo de portáteis que a Nintendo costumava fazer. E mais do que isso, eu creio que ele vai poder rodar jogos do Nintendo Switch. Mas não todos, seria mais como essa retrocompatibilidade das novas gerações, onde as empresas elas têm que retrabalhar um pouquinho seus jogos para que eles funcionem na nova plataforma. No caso desse novo portátil, uma tela menor, com menos pixels, permitiria que um chip um pouquinho mais fraco conseguisse rodar os jogos do Nintendo Switch a uma resolução menor, requerendo menos potência. Afinal, isso faz sentido, uma vez que, sendo uma nova plataforma, também requer que os desenvolvedores façam novos contratos e tenha todo um novo marketing, tenha toda uma nova operação, porque é um outro console. E faz sentido que esse novo console realmente não seja um Switch Mini. A gente vê que a Nintendo ela não tá forçando o uso de sensores de movimento em seus jogos. E eu acho que o motivo disso é que o sensor de movimento ele requer, né, que você tenha as coisas na sua mão, separadas da própria tela. A Nintendo vem fazendo que os sensores de movimento sempre sejam opcionais. Até mesmo em ARMS, né, que ele é um jogo literalmente de dar porrada no ar, você pode pegar e jogar com o controle do Nintendo Switch. E funciona muito bem. Isso pode ser um indicativo de que a Nintendo faz isso já pensando em uma possível retrocompatibilidade para um novo console que não tenha controles separados. Olha, eu não imagino que esse novo possível portátil da Nintendo, ele seja muito mais fraco do que o Nintendo Switch. Eu acho que ele vai ser muito mais forte do que o 3DS e um pouco mais fraco do que o Nintendo Switch, sem precisar de um chip que aguente ter um aumento de potência suficiente para rodar os jogos no dock. Tá, Coelho, mas se vai rodar alguns jogos do Switch, então por que não faz logo como o New 3DS, né, que a Nintendo fez, que também tinha jogos que rodavam somente no New 3DS, e lançar um Switch Mini mesmo? Nesse caso é bem diferente, porque o Switch, ele tem um nome perfeito para o que ele é. Para quem não sabe, Switch em inglês significa troca. E você pode trocar os Joy-Cons, você pode trocar de portátil para televisão, você pode trocar de portátil para jogar com o Switch apoiado em cima da mesa. Esse novo console sem os Joy-Con, ele não seria mais um Switch, não faria sentido. Então, para não confundir as pessoas, ficaria muito mais fácil da Nintendo fazer o seu marketing em separado. Olha, esse videogame aqui, ele é focado nesse público aqui. Agora já, esse outro videogame aqui, ele é focado nesse outro público aqui, separando as coisas para as pessoas saberem qual que eles devem comprar no marketing. Olha, esse videogame aqui é o Switch, ele tem essas funcionalidades maneiras de troca que você pode fazer um monte de coisa, levar ele para tudo que é lugar e rodar os jogos de mesa. Agora já, esse outro videogame novo aqui, ele tem todas essas funcionalidades de portátil, como por exemplo, estar sempre ligado, uma bateria maior, toca música, Street Pass e outras coisas criativas que a Nintendo pode trazer. Trazer um novo portátil para o mercado explica essa insistência da Nintendo em desmentir que o Nintendo Switch seja um sucessor para o Nintendo 3DS, de insistir que o Switch ele é um console de mesa primariamente. Trazer um novo portátil para o mercado se encaixa perfeitamente nos dados de uso do Switch que a Nintendo nos mostrou no ano passado, sabe? Mostrando que a maioria das pessoas usa o Nintendo Switch no modo portátil e provando que existe essa demanda para um videogame dedicado ao portátil. E os jogos feitos para o Nintendo Switch, eles ainda têm uma vantagem. Eles são feitos para serem escaláveis. Então, eles rodam tanto a uma potência maior, quanto a uma potência menor. Eles rodam tanto a uma resolução de 1080p Full HD, e também é possível ter uma resolução dinâmica que vai diminuindo caso necessário, para manter o jogo rodando bem. A gente vê isso em todos os jogos do Switch. Então portar esses jogos para uma plataforma um pouco mais fraca, mas que tem uma arquitetura exatamente igual, com uma resolução um pouco menor de tela, seria possível e não muito difícil. E o legal é que esse novo portátil, a Nintendo poderia trazer todos os jogos que ela vem fazendo para os smartphones para uma plataforma que seja dela própria.
Aí você me pergunta, ah, Coelho, então por que a Nintendo não faz logo um smartphone? E eu te respondo, pois um smartphone seria muito mais caro e não atingiria esse mercado que a Nintendo deixou aberto para roubarem dela. Resumindo, esse novo portátil teria uma tela um pouco menor do que a tela do Nintendo Switch, controles acoplados fazendo parte do corpo, um corpo único e durável à prova de crianças. Ele teria um chip com um pouco menos de potência, podendo rodar jogos apenas no máximo com a potência de um Switch portátil, e ele teria a bateria mais longa por consequência. Ele teria um formato de um novo Game Boy Advance, e ele traria funcionalidades como o Street Pass, o tocador de música e outras coisas criativas. Ele teria a sua própria seleção exclusiva de jogos para videogames portáteis, mas também rodaria muitos dos jogos do Nintendo Switch, os que os desenvolvedores escolheram portar. Pois bem, o futuro, ele já está nas nossas mãos. O Switch, ele já roda os jogos mais aclamados do mercado. A gente vê aí Zelda e Super Mario Odyssey ganhando Game of the Year, a rodos, né, o melhor jogo do ano. Então o Switch, ele é um console que roda os melhores jogos da atualidade. Ele é um bom console que está funcionando para a Nintendo agora. Eu não vejo a Nintendo pegando e lançando o Nintendo Switch Pro para poder competir com as outras plataformas tão cedo. A Nintendo vai continuar lá no seu quadrado, dominando o que ela sabe fazer bem. O Switch, ele ainda acaba tirando um pouco do potencial de mercado das third parties produzirem jogos a um custo baixo, sabe? Já que o 3DS, ele sempre foi um escape muito bom para que as third parties pudessem trazer jogos de qualidade, gastando pouco e ainda levantar uma boa grana, o Switch, com todo o seu potencial, ele tira um pouco essa possibilidade. Então, ao meu ver, os planetas estão se alinhando e faz sentido chegar aí, logo no ano que vem, um novo console portátil da Nintendo. E isso me empolga. Que tipo de coisa maluca que a Nintendo vai fazer com ele? Será que ele vai ter GPS para rodar coisas tipo Pokémon GO? Será que ele vai ter um sensor de luz maneiro para jogos criativos? Tipo aquele Boktai do Kojima, sabe? Que utilizava a luz do sol para matar vampiros? Será que ele vai ter algo totalmente louco que ninguém espera? Eu não sei. Eu só sei que se tem uma empresa que sabe nos surpreender, essa empresa é a Nintendo. E isso, galera, me deixa empolgado. O que vocês acham? Devem ter muitas pontas soltas nessa minha teoria, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Escrevam aí pra mim nos comentários se vocês acham que faz sentido a Nintendo lançar um portátil no ano que vem, que tipos de funcionalidades legais vocês gostariam que a Nintendo colocasse nesse portátil. E antes do bônus, que eu sempre coloco no final de todo vídeo aqui no canal, eu gostaria de lembrar vocês de deixar um likezinho aqui no vídeo pra me dar uma força e trazer coisas legais pra vocês. Eu gostaria de convidá-los a bater um papo com a gente lá no Discord, onde a galera tá conversando sobre o Nintendo, tirando dúvidas, rindo de memes, trocando presentes no Pokémon GO, marcando jogatinas online. O link vai estar na descrição e no comentário fixado. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal Coelho no Japão para sempre a gente bater um papo legal e ativar o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Então, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Depois do bônus, não se esqueça de dar uma olhadinha na descrição, que sempre tem informações legais. Obrigado por ter assistido o vídeo e estar aqui comigo até agora. E a gente se vê no próximo vídeo. Um tapa aqui na pata do coelho para dar sorte e valeu! 前髪来るし、めっちゃ。目の足から前髪来る。